IETEC. Meus amados, o assunto de hoje será discipulado e evangelismo ou evangelismo e discipulado. Essas matérias que são uma bola mestra principal do avanço da igreja, do crescimento da igreja. Evangelismo e discipulado não é um assunto novo, é um assunto que é mencionado na Bíblia Sagrada e todo aquele que se torna discípulo de Cristo precisa praticá-lo todos os dias. É o segredo do crescimento da igreja. Nós só estamos aqui hoje como igreja graças àqueles que praticaram tanto o evangelismo como o discipulado. Olha o que diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, palavras do Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. O Senhor Jesus nos deu esta missão, nos outorgou esta missão de fazermos discípulos, de ganharmos almas, de ensinarmos a palavra de Deus, para que essa pessoa também se torne um discipulador. Todo discípulo é um discipulador. Precisamos entender este lema e colocarmos em prática. Vamos entender um pouquinho. A primeira coisa, o conceito de evangelizar. Qual é o conceito padrão da Bíblia? Evangelizar é comunicar o evangelho de forma que os homens e mulheres tenham uma oportunidade válida de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se tornarem membros responsáveis da igreja, como está em Mateus capítulo 28. Então é nosso dever comunicar, levar o evangelho, ensiná-los a entender o plano da salvação. Evangelizar é levar as boas novas, evangelizar é transmitir o evangelho. Evangelizar não é somente uma missão para missionários, para evangelistas, é uma responsabilidade mútua da igreja. É nosso dever como cristãos levar o evangelho a todos quanto precisam ouvir. Então levar o evangelho, anunciar a palavra de Deus é evangelismo, é evangelizar. Então essa evangelização, que é o evangelizar, precisa ser como um textual diário para nós colocarmos em prática. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Hoje nós temos alguns desafios na área de evangelismo. Primeiro, a Bíblia Sagrada, segundo dados, só está traduzida para 46% da população mundial. Nós temos línguas, dialetos que nunca ouviram falar do Evangelho. Nós temos no Brasil 117 tribos indígenas que nunca ouviram falar do Evangelho. Nós temos cerca de 9 milhões de surdos e mudos no Brasil e não temos uma igreja preparada para evangelizar essa população. Nós temos cerca de 1 milhão de ciganos sem conhecer o Evangelho. Então nós temos um grande desafio. Nós temos ribeirinhos, nós temos quilombolas. São um grande desafio para a igreja brasileira cumprir nos dias atuais. Vamos entender uma coisa? O apóstolo Paulo, no século I, isso mesmo, no século I, início da igreja, a igreja estava engatinhando, estava começando, a igreja primitiva ainda. O apóstolo Paulo percorreu quase que a metade de todo o mundo da sua época, dependendo apenas de ventos, porque o transporte principal era marítimo. E hoje, com toda a tecnologia à nossa disposição, com meios de transporte muito mais velozes, a igreja parece que estagnou no tempo. Nós temos um grande desafio. Falando em missões transculturais, nós temos 2,2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. São nações consideradas como a cortina, ou a janela 1040, a cortina da resistência, cerca de 62 países
que o evangelho está sendo proibido de ser anunciado ou perseguido de forma moderada ou de forma muito intensa. Então vamos falar alguns dos desafios na área do evangelismo e discipulado. Primeiro, uma população, uma extensão contínua. Nós temos nações, nós temos continentes, né? Desafio de irmos levar a palavra de Deus. O evangelismo ele pode ser tanto na minha rua, ele pode ser na minha própria casa, no meio da minha família, ele pode ser no meu bairro, ele pode ser na minha cidade, no meu estado e no meu país e também em nações transculturais. Vamos entender hoje, nós temos 6.400 dialetos e línguas no mundo hoje. 6.400 dialetos e línguas. Grande carência na área da tradução linguística. A Sociedade Bíblica Unida, que é responsável, a principal responsável da evangelização através da palavra de Deus, ela vê um grande desafio em tradução da palavra de Deus para essas 6.400 línguas e dialetos que tem no mundo hoje. Um outro desafio muito grande são as religiões. Uma grande expansão das maiorias desses blocos estão em países que temos religiões como islamismo, budismo e hinduísmo. Então são países em que o cristianismo ele é perseguido. Há um grande desafio para implantarmos esse evangelismo em certas nações. Nós temos também a questão das estratégias. Precisamos fazer o seguinte, um estudo sistemático, planejado, termos método de alcançar e abordar esses países. Hoje o que nós vemos são pessoas muitas das vezes despreparadas para levar o evangelho, que em vez de ajudar o evangelho, fazem prejudicar, porque muitas das vezes não tem uma palavra preparada, não tem um conhecimento para levar o evangelho a certas pessoas. E às vezes a nossa ignorância nos leva a retroceder na área de missões, na área de evangelismo e discipulado. Nós temos aqui, irmãos, um ponto muito importante para aprendermos, que são as características ideal de um evangelizador. Uma característica ideal para aquele que quer ser um evangelista, aquele que quer praticar a evangelização. Primeiro, uma convicção espiritual, experiência com Deus. Não é bom uma pessoa neófita, ou seja, um novo na fé, sem experiência, em que é uma pessoa que não tem o pleno conhecimento da palavra de Deus, que não conhece ainda o plano da salvação, não conhece ainda como abordar, como evangelizar. Uma pessoa que não tem a convicção da sua chamada, do seu ministério, não é bom, porque muitas das vezes estamos despreparados. Já diz uma frase de um grande pregador brasileiro que diz: cuidado quando você for pregar o evangelho para um pecador, porque o pecador pode despregar o teu evangelho e pregar o dele em você. Ou seja, precisamos conhecer a palavra de Deus para se tornarmos bons evangelizadores. Segunda característica de um evangelizador é lágrimas. Precisamos termos experiência de oração. Não adianta querermos evangelizar se não tem oração, se não tem intimidade com Deus. Uma frase linda de Moody é essa: antes de falarmos de Deus aos pecadores, falamos dos pecadores a Deus. Ou seja, vamos primeiramente apresentar a Deus as pessoas. Vamos ter esse desejo de ganharmos almas para Cristo. Depois, levamos Cristo a essas pessoas. Levamos Deus a essas pessoas. Então é interessante termos uma experiência de oração, de consagração, de leitura da palavra de Deus,
para sermos instrumentos preparados, capacitados, vasos de honra, dignos de sermos usados por Deus para levar a preciosa semente do Evangelho a todos quanto precisam ouvir. Uma terceira característica de um evangelizador é o domínio do medo. Isso mesmo, precisamos vencer a insegurança. Muitas pessoas têm vergonha de levar a palavra de Deus. Se acha que não foi chamado para isso, que Deus não chamou para isso, que essa missão cabe a outras pessoas e não a eles. Entendemos que a missão é de todos. A palavra é explícita do Senhor Jesus nos ordenando a levar o Evangelho. Ele não especifica aqui cargos eclesiásticos. Ele chama a igreja inteira nessa missão mútua de levar o Evangelho e evangelizando, discipulando a todos. Precisamos vencer esse domínio do medo, essa insegurança. Como nós conseguimos vencer? É uma pergunta. Como conseguiremos vencer o medo, a vergonha, a timidez? Conhecendo a palavra de Deus. A partir do momento que nós conhecemos, temos o desejo pela palavra de Deus, de entendermos as revelações, os mistérios, nos aprofundarmos na palavra de Deus. Há pessoas que leem a Bíblia, mas o correto é estudar a Bíblia, porque a partir do momento que nós fazemos um estudo minucioso, ter aquela preocupação de orar, de buscar e ver realmente o que a palavra fala a nós, nos revela para que possamos passar a outro. É interessante exaurir o conhecimento da palavra de Deus, para que possamos externar este conhecimento às pessoas que ainda não conhecem os segredos e os mistérios e a grandeza da palavra de Deus. Uma quarta característica é reconhecer a atuação do Espírito Santo. Entendemos que nós precisamos da ação, da pessoa, do Espírito Santo, para que venha nos direcionar, que venha nos orientar a falar aquilo que vai tocar no coração do pecador. As nossas palavras humanas só tocam nos ouvidos, mas a palavra de Deus, ela toca na alma, ela vai no íntimo da pessoa, ela convence o pecador através da palavra e da ação do Espírito Santo. Por isso, dependemos sim do Espírito Santo. Não basta termos conhecimento secular, não basta termos só conhecimento teológico, precisamos da ação, da ajuda e da dependência total do Espírito Santo para que possa nos ajudar nessa missão maravilhosa. Uma outra característica de um evangelizador é valorizar a semeadura. Olha o que diz em Mateus capítulo 13, versículo 3. Quem faz germinar é o Espírito Santo, requer lágrimas. Ou seja, precisamos entender e valorizar a semeadura, ou seja, levarmos a palavra de Deus. Cristo, uma certa vez, nos ensina sobre uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a palavra do semeador. E quando ele fala que a semente que caiu em terras que são com pedras, outras com espinhos, outras não tinham raízes profundas, mas outra caiu em terra boa. Isso é levar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma simples, porque o Evangelho é algo simples. Uma outra coisa interessante, meus amados, é termos o equilíbrio, a ponderação, a prudência e o discernimento. Há pessoas que, em vez de levar o amor de Deus, o amor do Evangelho, o amor da salvação, ele começa a criticar, começa a afrontar,
começa a apontar erros. O que nós precisamos é, como diz o apóstolo Paulo, pregar Cristo e este crucificado. Falarmos do amor de Deus, anunciarmos o plano da salvação, e esse sim é o verdadeiro evangelho que convence e transforma o pecador. Vamos entender aqui quais são as atitudes de um verdadeiro evangelizador, certo? Precisamos entender uma coisa, que um verdadeiro evangelizador, ele conduz a pessoa a uma decisão. O evangelho de Cristo Jesus, através